Vamos orar. Peço a Deus um mundo cheio de paz. Peço a Deus que alcance os seus ideais. Peço a Deus que a inveja jamais. Peço a Deus para sermos todos iguais. Senhores espíritos do bem e do amor, da caridade e da misericórdia, representantes das forças positivas da vida, representantes do Deus vivo que anima em toda a natureza e que está em toda parte em forma de pulsão de amor, pedimos aos senhores benditos, em nome desse Pai, em nome desse Deus, que venham em socorro às nossas necessidades, às nossas lutas, às nossas dificuldades. Que os senhores possam abrir os caminhos quando a sombra tende a fechá-los. Que os senhores possam iluminar a senda quando esta mesma sombra tentar escurecer a nossa caminhada. Que os senhores possam, vanguardistas à nossa frente, não deixar que o mal se aproxime. Se ele se aproximar, que sejamos alertados para que a vigilância impere e o dispositivo de proteção seja acionado. Senhores do bem, estamos aqui porque os senhores sabem das nossas necessidades e buscas. Pedimos, portanto, que venham ter conosco, em especial daqui a pouco no momento do passe, para que possam esses espíritos, liderados por Carlos Murion, por Dr. Bezerra, tendo raio de sol abrindo caminhos, Pai João semeando luz, e todos aqueles de boa vontade se jogando, se debruçando sobre os nossos anseios, sobre as nossas apreensões, aquietando-nos, facultando-nos a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e que nada, nunca haverá de nos faltar. De mãos dadas, peito aberto, rumo certo para o bem, para lutar contra a maldade que esse nosso mundo tem. Viver uma vida mansa, sem ver o tempo passar. Ver sorriso de criança, ver bondade em cada olhar. Peço a Deus, peço a Deus, peço a Deus. E que assim seja. Meus amigos, a gente falou em pandemia. Na próxima segunda-feira é Dia dos Mortos, dos finados, não é? E quando a gente fala de processos, não é, de possibilidades, de perdas, de dores, parece que bate assim aquele medo. Você já teve, Wellington, medo de morrer? Já tive, sim. Não vai mentir? Não vai mentir? Eu nunca tive, não. Medo de morrer, não. Mas de como eu vou morrer, sim. Não quero ficar em cima de uma cama, nada disso. Eu quero assim, ó, pam, pum, tá fazendo uma palestra aqui, pai, e Medrado caiu, já foi. Esse é o meu desencarne dos sonhos. Vocês já pensaram, olha que coisa, ele vai marcar a vida de vocês para sempre, não é? Então, é natural que tenhamos este medo de morrer, não é? O medo da perda. Agora, olha, eu vou trazer para uma perda geral, não apenas a perda pela morte. Nós temos medo da perda.
da perda que conquistamos, daquilo que lutamos, daquilo que nós buscamos com dificuldade, com luta. Então temos medo de perder, não é? Então é natural até esse medo, né? E claro, e por conta disto, desse medo, desse receio, a gente tenta, como se fosse manipular a própria vida, manipular até as pessoas para que aquele medo desapareça, o medo da perda do ser amado, da pessoa amada. Então a gente manipula, a gente se vitimiza, a gente chantageia, a gente faz todo um processo, muitas vezes, exatamente para manter aquele espectro de confiança e não medo. E interessante é que aí é que nós vamos nos perdendo de nós mesmos. Nós vamos focando os nossos pontos, digamos assim, de interesse, os nossos pontos de busca no que está fora. O que está fora é que vai representar o melhor para mim. E é por isso que vivemos sempre nesta dor da perda, nesta dor do desamparo. Meus amigos, nós começamos a perder quando nascemos. Ali já começamos a perder a proteção do útero, do quentinho. A partir dali começam as nossas perdas. E é por isso que nós choramos. Já há estudos que identificam que aquele choro da criança não é apenas a expansão dos pulmões, não, ou aquele processo de sucção, já é um choro de medo. Já é um choro de medo. E a gente ainda vai ver a criança, os pediatras vão chamar de terror noturno, né? Crianças chorando, se desesperando nos seus berços, os pais aflitos, os avós também. O que é que está acontecendo? É o medo. Algumas vezes sim, essa possibilidade, porque a criança até os 7 anos, ela fica meio que assim lá e cai. Quanto mais novinha, mas ela fica lá no plano espiritual, percebendo quem está por perto, quem deixou. Então, a ciência chama a isso de terror noturno. Mas alguns estudiosos já falam deste medo. Nós carregamos esse medo básico de duas frentes, de um modo geral. Falam os estudiosos do comportamento humano. Nós temos o medo da solidão e do vazio. Nós tememos em vida, em existência, a solidão e o vazio. Vazio de quê? Do que nós estipulamos como sendo importante para a nossa vida. O casamento, o emprego, o filho, o neto, o que for. Então, precisamos, para preencher o que não descobrimos, porque está aberto. Eu conheci uma pessoa que ela era sozinha. Ela era sozinha, uma pessoa de grandes recursos financeiros, socialmente conhecida, exercendo cargo de poder humano, digamos assim. Mas ela tinha um problema sério. Ela tinha compulsão por compra. Ela queria sempre comprar. Uma vez, uma dona de uma tapeçaria aqui de Salvador, sabendo que eu a conhecia, ligou para mim, pedindo que eu interviesse, porque ela tinha levado uns tapetes, peças, uma coisa assim de 40 mil reais, e não tinha pago nada.
E aí eu cheguei a conversar com a pessoa, ela devolveu os tapetes. E em outra oportunidade, conversando, que era, ela tinha um sonho, a mulher, um sonho de se casar, de ter uma família, mas ela teve um envolvimento com um homem casado durante muitos anos, teve uma gravidez, mas houve o aborto espontâneo, e claro, o cidadão não casou com ela, não ficou com ela, e abriu a cratera. Então, como ela preenchia este vazio? Comprando. Então tem gente que preenche vazio fazendo o quê? Comendo. Tem gente que preenche esse vazio como não se deixando prestar atenção em nada. São aquelas pessoas que estão sempre, não é, querendo ver alguma coisa, ouvir alguma coisa. Então esse vazio nunca é preenchido, porque ele está estabelecido na dimensão da alma. E quando eu falo alma aqui, é da psique, alma nesse sentido. E é claro, aí a gente junta também com as frustrações que carregamos e que vêm de outras vidas, não é? Então vocês vejam que este é o desafio humano. Este é o nosso desafio, é o desafio de cada um de nós. É o desafio de se equilibrar neste natural medo, não deixar que ele se supervalorize em nossa vida, e para que isso aconteça, é preciso enfrentar e se expor a esse medo gradativa, mas continuamente. Se você tem medo de barata, enfrente a barata. No primeiro dia se aproxime dela, ela lá, você aqui. No segundo dia, mas no terceiro dia vai e mate. E vocês já repararam, isso é fato, que também há estudo, não é, que a gente exala pelas nossas emoções e sentimentos cheiros, não é, os feronômios, cheiros. Inclusive o medo dizem que tem um cheiro. É por isso que muita gente fala assim, veja se vocês não já ouviram: olha, parece uma coisa, se entrar uma barata voadora onde eu estou, ela vem para a minha cabeça. Mas é isso mesmo. Você exala. Eu me lembro que uma vez eu caminhando lá no condomínio onde eu moro, e tem muitos sapos. Cada sapo enorme, uns bichões. Aí teve um que eu caminhando, olha, você veja, né, como um Darwin tinha razão, que não é o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta e enfrenta consequentemente o medo. Quando eu estava aquele sapo lá, vá, saia. Gente, o sapo me encarou. Olha, eu juro para o Frei Carlos, o sapo parou e veio para cima de mim. Eu me piquei. Eu sei lá, diz que ele tem um negócio que ele mija, ou que um jato lá, vai que ele joga aquele diabo lá. Mas olha, mas foi assim, ele parecia esses malhadões de academia, né? O sapo se posicionou assim, fez assim, me encarou, vá. Quando eu disse vá, ele veio para cima. Eu olho pelo sim, pelo não, eu me mandei. Então, o medo faz, hein? Eu pego o sapo de mão. Ah, é? Lá em casa, para eles ficam, no inverno, eu botei o nome de um lá, Horácio, ele também é malhado, parece do Mike Tyson. Sim. Mas Cris, quando vê assim, aí eu pego, boto ele lá no fundo. Ele faz parte do... Eu não pego não. Não mato, mas não pego não. No outro dia tinha uma jiboia no meu jardim. Foi. Eu vi o vídeo.
Você viu? Eu botei no Instagram. Tinha uma jiboia e a gente conduziu para ela sair entre a cerca. Lá, mas jiboia, mas tem quem pegue. Lá ele. Não, eu. Que nada. Então, nós precisamos então começar a entender e viabilizar que essa questão de colocar no outro ou em situação o sentido da nossa vida é caminho para a solidão e para o aumento deste vazio. É caminho para a solidão e aumento deste vazio. E pior, gera na pessoa que você ama a responsabilidade que é sua. E só sua. A responsabilidade é sua. E vocês sabem, em razão desses mesmos estudos, dessa questão do medo, da perda, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, que vocês vão se surpreender. Mas isso é fonte, sim, de estudos inúmeros. O luto pela morte dói menos do que a perda do vivo. Vocês sabem por quê? A morte é inexorável. Então, poxa, olha, a pessoa morreu. Olha, ela não. É uma libelo. Então, a pessoa morreu, pronto. Mas quando a pessoa parte, o que é que estabelece em você? A rejeição. Nós não queremos ser rejeitados. Se você quer... Não, eu não vou dizer isso não, porque é maldade. Daqui a pouco você vai fazer, não vou dizer o que eu ia dizer não. Então, mas eu vou sim. Aí a responsabilidade de vocês, não é minha, não é? Se vocês querem punir alguém, não dê atenção à agressão daquele alguém. Isso é desconsiderar da forma mais rasteira, vamos dizer assim, porque a pessoa vai sentir a rejeição. Veja se vocês já não tiveram esse momento lá atrás nas relações afetivas, não é? De, poxa, deixa-me ver se vai ligar. E não ligou. Por que não ligou? Aí você começa a justificar. Será que não anotou meu telefone? Será que não sei o quê? Mas em verdade não é apenas aquela pessoa, a falta dela, esse sentimento de rejeição, de não ser acolhido, de não ser aceito, de não ser abraçado, abraçada. É por isso que há as chamadas tribos sociais, é por isso que vocês veem garotos que são daquela outra tribo. É essa necessidade, a gente está vendo isto nesse momento também aí de polarização no mundo inteiro, inclusive aqui no nosso país. Então eu tenho que estar pertencendo a um grupo, a um outro, para ser apoiado. Vocês observem, se um comentário que ou você faz, ou que você vê, pessoas começam a se manifestar contra, aí vão ter os apoiadores. Se for a favor, vão ter os apoiadores. Tudo é esse processo. Eu preciso ser aceito. Eu não posso ser rejeitado. Então, é uma carência que nós temos. E isto, a psicanálise freudiana estuda como sendo também aquele processo ali do nascimento, não é? Sim, me tiraram. Eu estou onde? Cadê a minha mãe? Então, por isso que hoje em dia, até quando a criança acaba de nascer, o que é que os médicos fazem? Colocam-na em cima da mãe. Você não está sendo separado, a não ser momentaneamente, né? Então, meus amigos, a gente vê
que essa dor também tem um processo muito grande de geração do que os espíritos asseveram, do orgulho e do egoísmo. Por eu não querer ser rejeitado, por eu ter esse vazio abissal e este medo, eu vou pensar em desenvolver não a preocupação com o meu bem-estar, mas de ter o que eu quero. É diferente. A preocupação com o bem-estar não é você ter sempre o que você quer, mas é você entender o que é melhor você ter para melhor você estar. Então não é o que eu quero que vai ser o melhor para mim, é o que eu preciso para ter equilíbrio. Isto é que vai ser o melhor para mim. Então é por isso que não é uma questão, quando a gente fala, não cuide com o que está lá fora, mas com você, não é egoísmo. Não é egoísmo, é a busca do equilíbrio. É a busca da estabilidade dentro de você. E o orgulho nasce muito nessa questão da rejeição. Nós não queremos sentir essa rejeição, então tudo aquilo que nos fere nela, o orgulho é que reage. Vou dar um exemplo e vocês vão ver. Você chega num prédio, e aí o porteiro do prédio diz assim: olha, você não vai entrar não. Imagine o porteiro do prédio dizer que você não vai entrar. O orgulho reage em razão dos seus conteúdos. Não, eu vou entrar. Você foi rejeitado. E o orgulho se manifesta. As carteiradas, chamadas carteiradas, não é? Essa coisa da empáfia. Então são atitudes reativas. E vou dizer uma coisa a vocês: é um trabalho que devemos ter continuamente, porque a cada instante nós estamos sendo, digamos que, testados. Aquela pessoa da loja, da empresa que não nos atendeu bem, e a gente fala coisa do tipo, como se estivesse me fazendo um favor. Quem já disse isso, ou pelo menos não pensou nisto? Não é? Então, é o orgulho reagindo ao ataque na sua rejeição. Por isso que é importante conhecermos esses passos, essas dificuldades, porque isso, olha, vai nos dando insights, isso vai nos dando os processos para nós trabalharmos essa estabilidade, este equilíbrio. Vocês já se deram conta que vocês em algum momento da vida de vocês, que vocês pararam e lembraram de uma situação e vocês concluíram: oh meu Deus, olha que perda de energia desnecessária. Você parou e pensou: oh meu Deus, olha que bobagem aquilo. Você não já teve isso não, Elton? Todo mundo já teve. E é verdade. São energias que perdemos ao longo da nossa vida, né? E algumas dessas situações ficam como uma lembrança de vergonha. Quando você lembra, você sente aquilo de novo assim: oh, meu Deus, eu não quero nem lembrar disso não. É exatamente esse processo. Gente, viver é um eterno se conhecer, é um eterno buscar esses incômodos para ajustar e não ficar ampliando os nossos processos. Esse cidadão tossiu aí, eu me lembrei que eu estava, agora eu fui num dentista.
Eu acho que eu já contei isso aqui a vocês. Aí tinha uma senhora sem máscara, nada, uma senhora de mais de 70 anos. Eu fiquei assim, até com pena dela. Eu disse, meu Deus, se essa senhora adoecer. Eu virei e disse, minha senhora, cadê a máscara da senhora? A máscara no queixo. Cadê a máscara da senhora? Por que a senhora não bota a máscara? Ah, mas olha, eu não tenho coronavírus não, eu não tenho Covid não. Eu falei assim, eu sei senhora, mas eu trabalho com pessoas que têm. Gente, bastou eu dizer isso. Eu me senti uma ilha, o povo fez assim, saiu de perto. Eu acho que essa senhora até hoje corre. Ela foi a primeira a sair. Então, me ocorreu, eu desviei, eu me perdi todo, normal. Mas vamos lá. Então, quando nos sentimos rejeitados, o nosso orgulho sempre reage aos nossos processos. Mas quando eu falo de perda, gente, eu não quero apenas concentrar na perda do outro, por morte ou por afastamento. Não. A perda de um sonho, a perda de um ideal, a perda de algo que você acalentava e aquilo desestabiliza. Precisamos aprender a viver com as perdas, porque, como eu disse, já nascemos perdendo. Já nascemos perdendo. E é um sonho, é uma ilusão quem ache, quem pense que estamos, em termos de vida, num resort. Estamos não. Estamos numa colônia penal. Pelo que nós passamos, fizemos. Não é? Medrado, mas eu sou uma pessoa boa, eu acredito. Mas você sabe o que você foi ou fez? Olha, eu sempre trago uma imagem que eu acho que é muito verdadeira. Vocês querem ver? Quando vocês estão... Eu sempre trago essa imagem a vocês porque realça o que nós somos. É no arriar da mala que você percebe o viajou, ou o viajante. São nos detalhes que o diabo do diabo mora. Nos detalhes. Você está assistindo a um filme e aí o mocinho é metralhado, o mocinho é acuado, o mocinho é ali encurralado. Qual é a sua reação? Reaja, mata, olha, tem outro ali, mate, atire. É isso. Você está assistindo a uma novela. Vamos lá para vocês, meninas, porque esse negócio de matar, de Rambo, é o Wellington. Mas vocês estão assistindo uma novela. Aí chegou a hora da traidora ser desmascarada. Aquela que estava com o marido da amiga. E atraída com o revólver, qual é a sua reação? A sua reação é de pensar, deixa o revólver, vá conversar com ela. Né? Entenda o lado dela. Não é não. A sua reação vai ser, atira, atira logo, sua besta, atira. São nos detalhes que o diabo mora. Então você já vê aí, interessante quando eu estou vendo com alguém, principalmente com Renata, a gente não pode torcer não, a pessoa é ruim também. Aí ele me olha assim, porque também matou. Mas é assim, não é? Nós geramos esta empatia porque guardamos ainda essas lembranças do nosso passado, das nossas buscas. Por isso que, nesse momento, você temer a morte, nesse momento de pandemia, é natural. É natural.
O problema é quando esse temor gera um desassossego, um desespero, não é? E isto tem nome, não é? Então é a tanatofobia, não é? Ou então necrofobia, é aquele medo exagerado da morte. Busque então aí um apoio psicológico, porque você não está bem. Ter medo é natural, é humano, porque se você não tiver medo, você coloca a sua vida em risco. Não estou falando aqui só de pandemia, não. Se eu não tiver medo da tomada ali, eu posso ser eletrocutado. Se eu não tiver medo de chegar aqui muito perto, eu posso me precipitar. Então, o medo me protege e protege as pessoas em torno de mim, tanto fisicamente quanto moralmente. Então, é natural você ter medo, não é? Mas procure as raízes deste medo. E olhe, meus amigos, as perdas são necessárias. As perdas são necessárias. Nietzsche tem um pensamento muito interessante, que eu acho que eu disse aqui a semana passada, mais ou menos assim nas minhas palavras: o que seria do homem se não tivesse a dor? Se ele não tivesse a dor, ele não saberia o que é o prazer do júbilo. Então, a dor é necessária para que tenha a alegria da não dor. Vocês vejam, se você tem um problema de saúde, você durante o problema de saúde, você fica tenso, você fica preocupado, você fica naquela ansiedade, você fica com medo. Aí, à medida que você vai se sentindo mais forte, o medo vai desaparecendo e você vai esquecendo daquela dor. Pode ficar até uma marca, mas você vai esquecendo. Sabe por quê? Porque tudo passa. Essa sua dor atual vai passar, vai desacentuar, porque novas dores virão. E a última dor sempre parece que é a pior. A ponto de você dizer: nunca passei por uma situação desta, meu Deus. Quando eu ia imaginar, nunca tive uma dor desta, meu Deus. Você disse algo semelhante na última dor. Disse. Então, quando tivermos agora, na próxima segunda-feira, dia dos finados, pessoas já têm me perguntado: Medrado, se eu for lá no túmulo de meu pai, de minha mãe, do meu marido, da mulher, do que for, olha, ele não vai estar lá, não. Ela não vai estar lá, não. Ali é uma roupa velha. Uma roupa velha que já se decompôs. Onde você estiver, direcione um pensamento, uma energia positiva. Diga: olha, estou aqui, as coisas estão difíceis, mas olha, continue aí na luta, vá na busca da luz, que aqui a gente também vai. Isto, converse. Mentalmente, são energias que se propagam em ondas, parecendo quando tem um lago, você joga uma pedra e você vê aquelas ondas em círculos, né? Então, quanto maior for a pedra, mais se amplia aquelas ondas em círculos. Assim é a vibração que você direciona aos bons espíritos. Por isso, que a perda, ou seja, por morte, ou seja, pelo que for de alguém que você ama, não deve gerar em você o aumento do vazio, mas um processo de aceitação.
É assim. Assim está sendo. Olha o que Frei Carlos disse. E eu fiz questão. Apaga aí, por favor. E eu fiz questão de colocar aqui. A perda, a morte de outra pessoa. Quando ele fala perda aí, partida, não é? O sair de perto. A morte de outra pessoa pode ser o fim da vida com aquela pessoa, mas não pode ser o fim da sua vida com as outras pessoas. Gente, olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Porque geralmente é isso que acontece, né? A gente, fenece. Eu falo isso muito para as mães. Quando chegam assim, naquele sofrimento pelo filho, eu falei assim: tem ainda algum filho? Não, eu tenho 2 filhos. Olha, esses filhos podem pensar que o que partiu era mais importante. O que partiu era mais amado. Cuidado. Da mesma forma, olha, foi embora, tá? Poxa, um amor, um sonho. Vai ficar aí as cicatrizes, mas tá. Deixe-me ir. Preciso andar. Vou por aí a caminhar. Ri para não chorar. Como dizem os moradores de Cajazeira, c'est la vie. Vocês não sabiam não que eles dizem isso? Tá vendo? Eu tinha, quando eu estava trabalhando antes de me aposentar, eu sempre fui assim, né, de passar, brincar com todo mundo. Aí tinha um pessoal terceirizado. Aí uma coisa que eu já tinha falado, mas aí uma senhora de serviços gerais, um dia passando, ela se apoiou assim na vassoura, no esfregão. Ela se apoiou. Ô, senhor Medrado, eu posso dar uma sugestão ao senhor? Eu disse: sim, pode. Porque eu ouço muito, né, o senhor falar na rádio, né, obsessão, né, assim, quando o espírito está obsidiando, né, o senhor sugere, né, mudança de, eu não sei, o senhor fala uma coisa assim, da energia do pensamento, da vibração, isto. Olha, eu vou sugerir ao senhor o seguinte, uma outra técnica. Pois não. Olha, o senhor peça a essas pessoas que estão obsidiadas para ir pegar o ônibus às 18 horas no terminal Nova Esperança. Aí eu virei, e ela assim falando, eu virei assim: mas por quê? É uma coisa até para o senhor falar na rádio. Eu sim, mas eu não estou entendendo o porquê. Olha, seu Medrado, o ônibus é tão cheio, tem tanta gente, que o obsessor nenhum entra não, a pessoa entra, o obsessor fica do lado de fora. Aí eu agradeci e disse: olha, a ideia é boa. Aí ela riu. Então, c'est la vie. C'est la vie. Disto você vai fazer com que as pessoas desejem aí umas a outras o que tiver de melhor. Vocês sabem, né, que a flor da Cidade da Luz é o girassol, porque na Perúgia, onde está Assis, tem grandes plantações de girassol. E o girassol acompanha o sol, né? Então, em razão dessa ligação nossa com Francisco de Assis, a gente tem esse carinho com esta planta, que é curioso, né? Ela sair acompanhando o sol, acompanhando a luz. Deseja aí, Uel. Desejo a você. Vamos levantar e olha o abraço, o desejo para alguém. Pra não sentir só. Ô Lu, tira aqui. O sol, a lua e o mar. Passagem pra viajar. Pra gente se perder. Se encontrar. Pode apagar, por favor. Vida
vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Vá soltando aí seus pesos. E à toa é bom demais. Vá conversando com você. O meu melhor lugar sempre é você. Cidade da Luz. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou Cidade da Luz. sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Frei Carlos. Seu colo é o meu. Doutor Bezerra. Você é a razão da minha felicidade. Vá pensando Não aí vá dizer nas que suas razões de felicidade. sua cara metade. Menos pessoas. Por favor, Vem. Espírito pode. seu colo é o meu abrigo. Esse Wellington tá cada dia melhor, viu? Obrigado, obrigado. Podem sentar. Os médios podem se posicionar, passistas, por favor. Esse é o momento que você vai focar. Alguma coisa trouxe você aqui. Este é o seu momento com essa questão. Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir. Os passistas podem começar seu trabalho. Sol que brilha à noite a qualquer hora. Imagine uma luz clara, forte, invadindo aqui esse recinto. A lembrança de um sol, de uma claridade. E você sendo banhado, banhada por esta energia. Essa luz, é claro que é Jesus. Ou as forças que vêm em nome dele. Essa luz, claro que é Jesus. Essa energia em nome do amor, da misericórdia. Raio duradouro que orienta um navegante perdido. É assim que nos sentimos, senhores espíritos. Força dos humildes. Perdidos muitas vezes, querendo um farol, uma bússola, uma mão. E é por isso que buscamos a vocês. E é por isso que nós pedimos pelas pessoas cujos nomes colocamos para oração, encarnadas e desencarnadas. Agradecemos aos passistas. E é por isso que buscamos, sim, esta energia, esta força. Raio duradouro que orienta um navegante perdido. Peça a sua orientação, a sua bússola, o seu farol. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Faça aí os seus propósitos de vida. Brilho das estrelas que nos guia, o teu amor nos conduz. É essa luz que está aqui. Essa luz, Que luz é essa? claro, Que luz é esta? essa luz, é claro que é Jesus. Queimando o que é de negativo, fulminando os miasmas e apaziguando a sua alma. Que assim seja. E até a próxima.